Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores do Palmeiras e torcedores do Verdão. Comentar neste vídeo sobre o momento do Verdão à luz do que foi essa derrota e eliminação para o São Paulo da Copa do Brasil. Falar muito dessa partida. Tocar em questões aqui mais capciosas, como a gestão da Leila Pereira, a responsabilidade pelo que está acontecendo no momento. Tocar também na questão da entrevista coletiva e patética do seu Anderson Barros pós-jogo e derrota para o São Paulo no Allianz. E quero também tocar, gente, em algumas questões aí que todo mundo já vem comentando há um bom tempo sobre a necessidade de reformulação do elenco, reformulação que não tem acontecido como deveria, né? E há jogadores ali que não conseguem mais entregar tão bem assim como o Luan, né? Que uma vez recuperado, ele é o titular no lugar do Murilo, né? E o Luan, novamente o Luan, é mais um dos protagonistas também aí dentro de campo de mais um vexame do Palmeiras. Porque foi vexame o que aconteceu no Allianz diante do São Paulo, não em virtude de ter sido derrotada por uma equipe como o São Paulo, mas em virtude, gente, de ter sido derrotada também pelos seus próprios problemas, que certamente foi também o que aconteceu na derrota para o Tricolor, na derrota dupla para o São Paulo, né? Foi uma eliminação com duas derrotas para o São Paulo. Perdeu no Morumbi e perdeu também dentro dos seus domínios. E este ponto também é interessante para a gente abordar aqui, né? A maneira como o Palmeiras vem jogando no Allianz Parque. Olha só, tocando na questão da derrota para o São Paulo, foi um domínio absoluto do Tricolor do Morumbi. Total. O São Paulo mandou no jogo. O São Paulo precisou ali dos 20 primeiros minutos ali para estudar um pouco o que estava acontecendo e suportar a pressão do Palmeiras para depois começar a jogar. Curiosamente, o Palmeiras faz o seu gol quando o São Paulo já está melhor. Só que aí o São Paulo, que não se assusta com o Palmeiras parece que não assusta mais a ninguém, consegue se recuperar, volta tranquilo para o segundo tempo, exerce com muita tranquilidade o seu jogo, toma conta completamente do meio de campo, que no caso do São Paulo foi um meio de campo bastante criativo, um meio de campo voltado para cadenciar o jogo em alguns momentos, para acelerar o jogo na situação de ultrapassagem, né? E também para marcar, não com o marcador que chegava tal, mas marcando também, cobrindo, atacando os espaços defensivos ali e marcando, tirando esses espaços dos jogadores do Palmeiras. Agora, essa marcação do São Paulo, ela foi tão eficiente por duas questões também, né? Além de todas que eu já falei aqui. A primeira delas, em virtude da dificuldade do Palmeiras de variar o seu jogo. Então, são as mesmas jogadas, o que facilita o encaixe da marcação. Essa marcação do São Paulo também foi eficiente porque alguns jogadores do Palmeiras que sempre executam as mesmas funções não conseguem mais executá-las da mesma maneira que antes, com a mesma qualidade apresentada em outros momentos, né? E aí a gente está falando de jogadores como o Rony, jogadores como o Dudu, jogadores como o Rafael Veiga e alguns outros ali do Verdão. O Mike, por exemplo, que era um jogador que vinha atuando bem de certa forma, né? Também não jogou absolutamente nada nessa partida, né? Então, essa marcação do São Paulo, ela foi de encontro à ausência de variações do jogo do Palmeiras e também à dificuldade de alguns jogadores do Palmeiras de conseguir fazer até mesmo com que aquela jogada de sempre funcionasse como funcionava anteriormente. E a partir daí o São Paulo domina completamente. Um meio de campo que sabe o que está fazendo em campo contra um meio de campo do Palmeiras que era um deserto de ideias. Não tinha ideias, nada acontecia. Né? O seu Rafael Veiga, né, que depois da seleção não está jogando nada, assim como o seu Rony, né, uma vez na seleção nunca mais foi o mesmo. Né? Aliás, o Rafael Veiga, a gente pode até falar que o Rony depois da seleção nunca mais foi o mesmo, porque o Veiga é aquele jogador que sempre apresentou ali alguns grandes momentos, mas também alguns momentos de baixa. Né? Só que após convocação, realmente é só momento de baixa, assim como também o Rony, né? Assustou demais o fato de que o Palmeiras não assusta mais ninguém nos seus domínios, e isso ficou muito bem configurado nessa partida de ontem. O que é interessante, né? Olha só que curioso. O São Paulo se sentiu confortável no Allianz, de uma maneira pouco vista nessa gestão aí do Abel à frente do banco de reservas do Verdão. O São Paulo se sentiu confortável em um ambiente em que o Palmeiras tornava todos os seus visitantes desconfortáveis. É isso mesmo. Então o Palmeiras se sentia muito bem nos seus domínios, um senhor total do seu engenho, né? E aí gerava um desconforto, uma tensão, uma preocupação profunda dos seus adversários
né? Só que dessa forma, o mais absurdo é que foi o Palmeiras que se apresentou desconfortável nos seus domínios e diante dos seus milhares de torcedores. É isso mesmo, o São Paulo, com o seu jogo, fez com que o Palmeiras parecesse uma equipe jogando fora de casa, uma equipe, em alguns aspectos, até pequena. É isso. Então, o conforto que o Palmeiras sentia dentro de casa, neste jogo em especial, né? Porque isso já vem sendo sinalizado em outras partidas também, em alguns momentos da própria goleada contra o Bolívia, a gente viu isso acontecendo, né? Então, na verdade, aquele conforto que o Palmeiras sentia dentro de casa virou desconforto. E o desconforto que o Verdão gerava para os seus adversários virou uma situação confortável. Então foi o Palmeiras que ficou tenso em campo. Foi o Palmeiras que ficou perdido dentro de campo. Foi o Palmeiras que parecia que não sabia o que estava acontecendo dentro de campo. E não o seu adversário. Este, para mim, é um dos pontos mais assustadores, né, do que eu vi nesse jogo contra o Tricolor do Morumbi. Bom, aí o que acontece? Alguns jogadores não estão rendendo bem, já falei de alguns. Tem também outros jogadores ali, o Dudu, por exemplo, que não está jogando nada. E o Dudu é aquele jogador que, pelo que ele ganha, ele tem quase uma obrigação moral de jogar bem todos os jogos. E não somente não jogou bem nessa partida, como não vem jogando absolutamente nada durante muitas partidas. O Dudu não está bem, né? Por exemplo, o Mike ontem não jogou bem, né? Aí teve um substituto, entrou quem? O Rocha, né? É que, de certa forma, já não consegue mais cumprir aquilo que se exigia dele no passado, né? O Luan não jogou absolutamente nada. Aliás, Luan de novo, né? E aí Luan de novo protagonizando equívocos, erros dentro de campo em jogo decisivo. Gente, é por acaso, são vários jogos em que o Luan, jogos decisivos em que o Luan falha, né? Só que o Luan continua ali sendo titular. Voltou e mandou para o banco de reservas um jogador que, a despeito de também cometer alguns erros de vez em quando, é um jogador que é bem melhor que o Luan, que é o Murilo. Só que o Abel prefere o Luan. Então, claramente, a gente vê que o Palmeiras precisa de uma reformulação. Tem alguns jogadores que já não conseguem mais entregar. Tem alguns jogadores que não estão muito bem, mas que podem perfeitamente ficar ali na equipe. Agora, de certa forma, precisa de reformulação e precisa ir ao mercado e contratar jogadores. Porém, no Palmeiras existe aquela ideia do tal do elenco curto. E o Abel é o pai dessa criança. O Abel é responsável por isso. Só que não é somente o Abel. O Abel é certamente responsável, ele gosta da ideia de elenco curto, o Abel gosta da ideia de ser um manager, né? Só que o problema é que tem muita gente ali na gestão do Palmeiras que também gosta dessa ideia. Porque enquanto o Abel se preocupa com outras coisas, eles não precisam se preocupar. Enquanto o Abel indica de quando em quando um ou outro jogador para o Palmeiras contratar, eles não precisam consultar, não o scout deles, né? Mas os empresários amigos para buscar jogadores. Eles não precisam fazer certas coisas que o Abel faz. E, de certa forma, o Abel não entende, não percebe que ele está sendo usado por essa gestão do Palmeiras ali para tornar a vida deles, dirigentes, uma vida muito mais confortável. Então o Abel precisa entender que talvez ele esteja sendo aí manipulado, usado pela dona Leila Pereira. A Leila Pereira manipula o que, Josa? Nada, ela tem um potencial zero de manipular qualquer coisa, né? Mas no conjunto, né, ali no Palmeiras, essas forças, né, quase que inativas se juntando, acabam gerando ali sim uma certa, né, um certo domínio ali de algumas coisas, né? Então pode ser que o Abel esteja sendo usado e não percebendo por essa gestão do Palmeiras. Como? De que maneira? Olha, ele se responsabiliza, por exemplo, pela ideia do elenco curto, ele se responsabiliza, por exemplo, de indicar alguns jogadores. Se der errado, a culpa é dele. Muitos vão culpar apenas a ele, poucos vão culpar a nós. Claro, alguns, evidentemente, que vão sair dessa armadilha, né? Tem lá os passapanistas que talvez não saiam dessa armadilha. Tem passapanista para a gestão da Leila, tem passapanista para o Anderson Barros. O Anderson Barros, que deu uma entrevista ali patética, uma das coisas mais patéticas que eu vi, né, de um dirigente de futebol, neteando no futebol brasileiro. Foi patético. A temperatura dele não tinha nada a ver com o momento. A tranquilidade dele, inclusive pedindo tranquilidade para a contratação. É isso mesmo, gente. Ele pediu tranquilidade, que tem que ter equilíbrio, foi a palavra que ele utilizou. Foi através do equilíbrio que ele achou, por exemplo, o extremo tão desejado, o Arthur, que estava jogando na China, né, no Camboja, no Vietnã, né? Ninguém conhecia. Né? Não, estava jogando aqui no Red Bull. Bragantino aqui, em Bragança. Não teve nenhuma dificuldade de encontrar o Arthur. Né? Nada, dificuldade zero.
E aí ele fala, por exemplo, que o Palmeiras sim está atrás de um camisa 5, mas não consegue encontrar, pelo amor de Deus. Isso é difícil demais de ouvir, gente. Isso é revoltante de ouvir. Como o Palmeiras, como o departamento de futebol do Palmeiras, que por certo tem ali uma equipe de scout aqui, ou tem muitos bons profissionais que não são utilizados, eu acredito muito nessa hipótese, ou tem profissionais que talvez não tenham competência, e eu acredito menos nessa hipótese. Quero confiar na qualidade ali dos profissionais do scout do Palmeiras. Né? Não encontram camisa 5? Tá cheio de camisa 5, gente. Espalhados pela América do Sul, muito bons. Eu já falei aqui de alguns. Posso fazer um vídeo indicando jogadores aqui para o Palmeiras nessa posição. Vou fazer, inclusive, me comprometo com vocês. Né? Há inúmeros bons também que podem ser repatriados. Eles não conseguem encontrar camisa 5. Essa busca pelo camisa 5 aconteceu desde quando, seu Anderson Barros? Porque na prática deveria acontecer não pós-saída do Danilo, mas muito antes da saída do Danilo, porque uma gestão profissional séria e que busca praticar excelência deveria saber que o Danilo seria negociado a qualquer momento. Não buscaram reserva para o Danilo, um substituto para o Danilo, não buscaram tampouco um substituto para o Scarpa, quando sabiam que ele sairia, que já estava negociado, né, com o time do Forest, então ele sairia e não buscaram. Buscaram depois um jogador ali para o lugar dele, né, que inclusive não era nem para chegar, o Bruno Tabata, que inclusive já está se mandando. E o Tabata e outros estão indo embora do Palmeiras e nem assim o Palmeiras se mostra agressivo na janela, gente, para contratar jogador. E tem gente achando que tá tudo bem. O fato é que muitos desses erros da gestão da Leila já vinham acontecendo há muito tempo. Só que os resultados em campo mascaravam esses erros da gestão da Leila. Agora, o que está acontecendo em campo está expondo um pouco mais esses erros da gestão do seu Anderson Barros, que parecia muito preocupado mesmo, né, com o que estava acontecendo. Muito preocupado, que inclusive esteve na entrevista por causa do tal do infantil pacto de silêncio, né, proposto pela dona Leila Pereira. Não sei de onde essa mulher tira essas ideias, né? Porque o pacto de silêncio praticamente tira dos torcedores do Palmeiras a oportunidade de receber uma explicação do seu técnico sobre o que aconteceu dentro de campo. Foi para a entrevista coletiva um senhor que não entende nada de futebol e tampouco pôde explicar o que aconteceu dentro de campo. Quando ele foi ali para a entrevista, eu fiquei pensando, ele vai falar o quê? De arbitragem? Seria um absurdo. Ele vai falar do que ele vai falar? Vai falar do jogo? Ele não sabe falar do jogo. Ele falou nada com nada, não falou absolutamente nada. Porque o Anderson Barros é isso. Independente de ser uma pessoa legal, bacana, porque aí se ele é legal, é bacana para os amigos dele, para as amigas dele, para a família dele. Eu não quero entrar nessa questão aqui, pessoal. Entende? A questão ele tem que ser bom como profissional. E muita gente aqui do Palmeiras, assim, vão embora desse canal, reclamam do que eu falo aqui, porque acham que eu faço críticas à pessoa do Anderson Barros. Eu não quero nem saber da pessoa do Anderson Barros. Ele não me importa como pessoa. O que me importa realmente é com o dirigente Anderson Barros, que para mim não é dirigente à altura da necessidade do Palmeiras. Assim como a dona Leila também não é, a dona Leila, uma presidente à altura do que precisa o Palmeiras. O Gagliotti já foi um dirigente que teve problemas na sua gestão também, não só foi às mil maravilhas, e a Leila aprofunda aquilo que tinha de ruim no Gagliotti. A Leila, neste momento, é quase como se fosse um câncer que vem corroendo a estrutura por dentro. É isso, gente. Ela é contraproducente e ela deveria receber um pé na bunda e se mandar do Palmeiras. O Palmeiras não precisa da Leila. O Palmeiras não precisa dessa senhora que faz mal para o Palmeiras e que provavelmente já está ali, né, trabalhando na interna ali, né, para sua reeleição, né? Trabalhando para sua reeleição, com muita gente sendo conivente, muito conselheiro batendo um palmo para o que está acontecendo, né? Mesmo no momento em que a equipe já não consegue ganhar mais. O Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil, o Palmeiras pode perfeitamente não ganhar a Libertadores, pode perfeitamente não ganhar o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras pode não ganhar nenhum título grande nessa temporada. Ora, isso é uma crônica de uma morte anunciada, porque já vinha os sinais de que isso poderia acontecer, vinha já sendo apresentados durante muito tempo, né? A coletiva foi patética, a Leila é patética, o Palmeiras não pode, por exemplo, depender de uma presidente dessa, uma presidente que disse que, né, temos um avião e vocês ficam pedindo reforços. Mais ou menos esta fala dela. Essa fala dela é um tapa na cara da torcida do Palmeiras. É uma agressão. Chega a ser criminosa esta declaração da Leila Pereira, justamente no momento em que de fato a equipe precisa mesmo de reforços. Chega a ser criminoso.
Chega a ser uma violência. E também pode ser uma violência contra o Palmeiras essa negociação aí com a Placar. É uma empresa que neste momento está sendo alavancada brutalmente pelo Palmeiras, saindo do zero. Quanto é que ela está pagando para o Palmeiras? Porque o Palmeiras vai alavancar essa empresa assim como alavancou a Crefisa da vida, a Fã da vida. E que Fã e Crefisa entregaram até hoje para o Palmeiras não é nada, absolutamente nada, diante daquilo que eles ganharam. É tão absurdo que eles já ganharam com o Palmeiras que toda a dívida que o Palmeiras tem com eles hoje não existe na prática, moralmente não existe. E eles devem muito para o Palmeiras. Quanto é que essa Placar vai colocar nos cofres do Palmeiras? É isso. Porque você pode pensar, não, porque nos cofres do Palmeiras, porque certamente aqui não vai ser nos cofres da Leila, porque ela não precisa de dinheiro. Eu não sei. Às vezes quem tem dinheiro está sempre querendo muito mais dinheiro, né? O fato é, o que essa empresa vai colocar nos cofres do Palmeiras, né? Este é um ponto. O outro ponto é que ela começou muito mal no trabalho de divulgação dessa marca aí, falando esse absurdo, né? Estamos entregando um avião para vocês e vocês pedindo reforços. Vergonhoso. Essa senhora precisa se mandar do Palmeiras. Ela faz mal para o Palmeiras. O Palmeiras não precisa dessa senhora. Ela que cuide das suas empresas. Ela que suma do Palmeiras. Porque a coisa tá complicada e pode ficar ainda muito pior. Porque muitos atos ruins de gestão já estavam acontecendo antes. Eles apenas estão, né, redundando em resultados ruins dentro de campo neste momento. É isso.